Olá a todos, eu sou o João e eu tô fazendo esse vídeo aqui hoje principalmente para os meus amigos, para as pessoas que são próximas de mim, porque eu gostaria na verdade de tentar me explicar um pouco do porquê dessa decisão, né? Do porquê que eu resolvi me converter, por que eu me converti. Eu gostaria de esclarecer algumas coisas aqui e na verdade tentar dizer assim para as pessoas que são próximas de mim que eu não mudei, né? Eu não mudei assim, eu não deixei de ser quem eu era antes, sabe? Eu continuo sendo a mesma pessoa. E eu quero só explicar um pouquinho nesse vídeo o porquê da minha decisão, o porquê que eu decidi me converter, né? E antes de começar esse vídeo, eu queria, na verdade, compartilhar com vocês uma música, que essa música ela falou muito, né, comigo, né? Só para tentar esclarecer um pouco, às vezes eu vou utilizar algum termo assim que pode não ser muito comum para vocês, mas que eu acabei aderindo ao meu vocabulário e esse é um deles, né? É quando você fala assim, falou muito comigo, alguma coisa falou muito comigo, um texto, uma música falou muito comigo, é como se fosse para você, sabe? Eu quis dizer na verdade que é como se essa música ela fosse para mim, as palavras dela foram feitas para mim. Eu me identifiquei muito com isso. É isso que quer dizer essa expressão. Então, essa música que eu tô querendo dizer que falou muito comigo nesse começo, nesse meu período de conversão, foi A Sinto Fluir, do Marcelo Marques. E eu queria colocar ela aqui nesse vídeo, mas eu acho que não vai rolar por causa dos direitos autorais do YouTube. E eles vão acabar bloqueando o vídeo. Mas eu quero deixar para vocês a letra, só um pedacinho da letra, para vocês terem uma ideia do que eu estou querendo falar. Essa música ela começa dizendo assim: eu procurei em outro lugar, em outras coisas, em tantas pessoas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Aí vem o refrão: sinto fluir teu rio em mim. E nessa parte, no começo da música, ele fala assim: eu procurei em outros lugares, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri o teu rio em mim. E, cara, essa parte da música foi assim, eu já chorei muito com essa música, pra vocês terem ideia, porque essa música descrevia a minha vida, cara. Essa música, ela falava quem era eu. E antes de falar como foi a minha conversão, por que eu me converti, eu quero falar um pouquinho de antes. Eu não vou falar aqui da minha vida toda, antes, até o período de eu me converter. Eu vou deixar isso para um outro vídeo. Mas eu quero falar um período, assim, cerca de um ano antes, que já dá para entender bastante, antes da minha conversão. Quem me conhece, né? E, por favor, se você me conhece, se você puder confirmar isso aqui nos comentários, confirmando o que eu tô falando, né, pra não pensarem que eu tô mentindo. Quem me conhece sabe que eu era uma pessoa muito carente, uma pessoa que sentia falta, não sei, de ter algum companheiro, eu digo assim, de amizade, de ter uma namorada. Cara, quem me conhece sabe que eu tive, sei lá, mais de 10 namoradas, não sei ao certo o número, mas se vocês pararem para analisar o que isso quer dizer, eu não sei se vocês, né, no caso eu tô falando vocês, meus amigos, um dia pararam para pensar o que isso quer dizer, por que eu tive mais de 10 namoradas? Será que era porque eu gostava de namorar? Mas eu digo para vocês que não, era porque eu me sentia muito sozinho, eu me sentia muito carente. E eu não sei explicar o porquê disso, né? Eu não sou psicólogo, não entendo muito de psicologia. E de fato eu era uma pessoa muito sozinha. E não era às vezes por falta de opção, às vezes eu só me isolava mesmo. Eu não gostava de abrir minha vida para as pessoas, não gostava de compartilhar minhas coisas com ninguém. E não sei o porquê disso, mas eu vou deixar um fato aqui para vocês que talvez importe ou não. Como eu falei, não entendo de psicologia, mas os meus pais foram separados desde que eu tinha mais ou menos 1 ano de idade, 2.
E eu vivi a minha vida toda com os meus avós, né? Eu não tive pai e mãe juntos. Não sei se isso tem alguma coisa a ver. Se você souber, pode colocar aqui no comentário. Mas eu não sei o porquê, mas eu era uma pessoa muito carente, muito sozinha, assim, entre aspas, sabe? E cerca de mais ou menos um ano antes dessa conversão minha, né? Antes de entrar para a igreja, eu estava num período que eu posso chamar assim, que foi o meu melhor período da minha vida. Antes, né, de me converter, foi o melhor momento da minha vida. Por quê? Eu tinha alcançado tudo que eu sempre quis. Eu tinha conseguido conquistar não só a minha independência financeira, mas como também a minha independência dos pais. Foi o período que eu saí da minha casa, parei de morar com os meus avós, né? Parei de depender deles para me dar comida, me dar um teto e tudo mais. E eu comecei a morar sozinho. Foi um período que eu entrei primeiramente como um funcionário numa empresa de marketing e cheguei até sócio. E a gente, entre essa história aí, para resumir, a gente alcançou várias coisas. A gente alcançou uns 2 escritórios, né? A gente conseguiu um escritório no centro da cidade de Cabo Frio, que era a cidade que eu morava. E assim, pode ser que não signifique muita coisa para você, mas para mim significava bastante. Eu tinha bastante orgulho disso, de que eu saí do nada eu não tinha dinheiro nenhum, eu não investi nada a não ser no meu conhecimento para isso tudo acontecer. E a gente conseguiu conquistar várias coisas, tínhamos vários clientes e eu estava vivendo como se fosse um dos melhores momentos da minha vida. Eu mudei de casa nesse ano aí umas 3 vezes, porque a primeira casa que a gente foi, passou uns 3 meses, a gente já não achava que era assim, boa pra gente, que a gente poderia ter algo melhor. Eu falo a gente porque eu morava com meu sócio. E a gente mudou para uma outra casa, um apartamento que, cara, era o apartamento dos meus sonhos. Eu sempre quis morar num apartamento daquele. Era lindo. E tinha hidromassagem, tinha academia, tinha sauna. Era um apartamento lindo. E eu tava como podemos dizer assim, nesse auge da minha vida. Só que uma coisa por trás disso tudo, né? Por trás desse show, desse palco, que talvez muitos de vocês viram, eu era uma pessoa extremamente sozinha, uma pessoa triste. Eu tentava de alguma forma tirar um pouco dessa minha tristeza, arranjando, digamos assim, mulher, arranjando namoradas, não sei bem o porquê também, mas era assim que eu tentava compensar um pouco dessa tristeza minha, desse sentimento de sozinho. Porque embora eu tivesse conquistado todas aquelas coisas, era como se não valesse de nada, porque dentro de mim eu estava triste, eu estava sozinho. E né, eu tive aquele pensamento que todo mundo tem quando vai morar sozinho, né, que agora eu me mudei e vai ter mulher aqui em casa todo dia. Vai ter mulher aqui em casa todo dia, porque agora eu moro sozinho. E, na verdade, não foi nada disso, né? Foi bem distante disso, na verdade. Mas tiveram algumas mulheres. E eu estava num período também que eu tinha terminado um relacionamento de quase 2 anos. E aí aconteceu de eu terminar e sair de casa, então eu morava sozinho, já não tinha mais, por exemplo, a minha avó comigo, a minha mãe por perto. Tinha, mas não dentro de casa, que eu quero dizer. E aí eu comecei nesse fato de querer arrumar alguém para estar comigo, para viver comigo, para compartilhar uma vida. E eu comecei a tentar achar várias mulheres e eu tive relacionamentos, eu digo assim, fiquei um tempo com cada uma delas nesse ano, que foi de mais ou menos um mês e pouquinho, 2 meses. Nada como eu planejava, como eu queria. Eu queria, na verdade, era encontrar uma pessoa que pudesse compartilhar comigo o restante da vida.
porque eu nunca tive intenção de conhecer uma nova mulher, uma namorada, assim, para viver só um período de vida comigo, para viver só um momento. Então, todas as vezes que eu arrumei uma namorada, eu achava que aquilo ia ser para sempre, né? Fui, coitado, iludido, né? Mas, nesse período, passaram pela minha vida umas 4 ou 5 garotas, não me recordo ao certo, mas nenhuma delas ficou, sabe? Ficou assim permanentemente. E eu lembro que nesse ano eu cheguei até a fazer uma coisa assim, eu nem conhecia de igreja nem nada, mas eu coloquei lá no meu quadro, na minha parede, no meu quarto, falei assim, durante 30 dias, esquecer de mulheres, não falar com nenhuma mulher, não me relacionar com nenhuma mulher. Eu tinha colocado lá um período de tanto a tanto tempo que eu não queria saber de mulher na minha vida, porque tava numa entra e sai de mulher, conhece e desconhece mulher, dá certo e não dá, que eu já não tava aguentando mais. Então, pela primeira vez na minha vida, eu resolvi me dar um tempo, resolvi deixar isso de lado e focar em outras coisas, sabe? E funcionou muito bem, né? Nos primeiros dias eu sentia aquela vontade de estar conversando com alguém, mas esse foi um período também que eu ganhei um gatinho, né? O Afonso, que vocês devem conhecer, o meu gato. Eu ganhei ele e ele supriu bastante um pouco desse sentimento de sozinho, sabe? Essa minha carência que eu tive. Eu já tinha agora um companheiro dentro de casa, então eu não precisava de fato arranjar uma mulher para estar comigo. E isso é meio bizarro porque a gente sempre escuta as pessoas falando, né, contando seus testemunhos, que era uma pessoa de festa, de balada, que bebia, usava droga, sabe? Pessoas que já foram presas, que era traficante, era do crime. E Deus tirou essas pessoas desse buraco. Mas o meu buraco, assim, de fato, era esse. Era carência, era solidão, se sentir sozinho. Porque eu nunca fui de curtir muito essas coisas, quem me conhece também sabe disso. Nunca fui de gostar de bebida, de festa, nunca fui de gostar. Eu já frequentei por um período da minha vida, mas foi por sentir sozinho também. Foi por sentir a necessidade de estar em um grupo, de estar com pessoas que por algum momento eu pudesse chamar de amigos. Que na verdade elas se revelaram que nenhuma delas eram de fato meus amigos quando eu resolvi sair desse período de festa, dessas coisas. Nenhuma delas era de fato meu amigo porque nenhuma delas continuou na minha vida. Era meus amigos quando eu estava lá na festa, quando eu estava com eles, na curtição, mas depois nenhum deles continuou. Mas não é esse o foco que eu quero chegar aqui. Mas nesse período eu ganhei um gatinho e eu consegui passar os meus 30 dias sem mulher, né? Mas logo depois desses 30 dias eu falei assim, pô, agora eu já dei um tempo pra mim. E o que eu fiz em seguida? Arrumei uma namorada. E eu achei que dessa vez ia ser pra valer, que ia funcionar, que era só isso que eu precisava, eu precisava dar um tempo na minha vida. Eu arrumei uma namorada. Eu vou dar um spoiler pra vocês, não foi essa, não adiantou. Mas ela teve um papel muito importante na minha vida e, embora assim, acho que não era a intenção inicial dela, e vocês, meus amigos, devem saber de quem eu tô falando, mas a minha intenção não é expor ninguém aqui nesse vídeo, até porque ele vai ser mostrado para mais pessoas. Mas essa pessoa que eu conheci, ela era da igreja. Ela era, tava uns 2 anos já na igreja direto. E quando ela chegou na minha vida, ela falou que era da igreja e tal, mas ela nunca ficou falando assim, vamos pra igreja, vamos visitar lá um dia o culto e tal. Não, ela nunca chegou e falou isso pra mim. Só que eu meio que via isso nela e apreciava, digamos assim. Eu gostava, eu tava gostando disso pela primeira vez na minha vida. Porque eu sempre fui uma pessoa de acreditar em Deus, uma pessoa que ia na igreja, eu ia na igreja católica, até um período da minha vida. Só que a grande diferença era que eu ia porque eu era obrigado. Eu nunca entendi de fato o porquê
de eu ter que ir na igreja todos os domingos, do porquê seguir uma religião, sabe? Eu nunca entendi de fato porquê eu ia apenas porque eu era obrigado. E eu arranjei uma coisa para fazer lá, que foi, eu toco violão, então eu arrumei uma coisa que, pelo menos um motivo pelo qual eu pudesse ir para a igreja. E eu entrei lá pro grupo das pessoas que cantavam lá na igreja. Aí eu comecei a tocar violão nas missas, né? Eu arranjei meio que um motivo para eu estar indo na igreja todo domingo, já que eu era obrigado desde pequeno, de qualquer forma. Nunca entendi o porquê, nunca parei para pegar e ler uma Bíblia, nunca mal orava, né? Rezava, né, no caso, mal rezava, nunca entendi de fato o porquê disso. Nunca deixei de acreditar em Deus, mas eu não tinha nenhum relacionamento com Ele. Eu não conhecia Deus. Eu conhecia a igreja que eu tinha que ir porque eu era obrigado, mas a partir do primeiro momento que eu consegui um pouquinho de independência na minha vida, eu já larguei, deixei de ir. E não sei se isso foi, assim, importante, foi proveitoso na minha vida, porque depois que eu deixei de ir nessa igreja, eu analisando hoje, foi só descendo degrau a degrau na minha vida. E não sei se teve algum papel importante na minha vida ir nessa igreja, embora eu estava indo porque eu era obrigado. Eu não prestava nem atenção na palavra, nada. Na hora que o padre começava a falar, eu sentia sono. Mas eu larguei essa igreja e no momento que eu parei de ir, foi só ladeira abaixo na minha vida. Na minha vida, assim, que eu posso dizer, sentimental, emocional, enquanto, por exemplo, na profissional eu já estava subi alguns degraus, e todo ano da minha vida eu costumo dizer que é o melhor ano, e não por nenhum jargão, nem nada disso, é porque realmente todo ano da minha vida que eu passo é sempre um melhor ano. Por exemplo, ano passado para mim foi o melhor ano, mas esse ano está sendo o meu melhor ano de novo. Então, embora eu estava descendo alguns degraus em algumas áreas da minha vida, em outros eu estava subindo, eu acabava não olhando esse que eu estava descendo. Eu nem percebia isso. Eu estou falando para vocês hoje porque eu consigo olhar assim no geral e entender que em alguns degraus eu subi e nos outros eu desci. Mas, voltando aqui ao assunto, nessa namorada que eu achei que era da igreja, até esse momento, cara, eu odiava igreja. Assim, eu tive uma namorada também, né, mais uma, antes dessa, que os pais dela ficavam me chamando para ir para a igreja. E eu falei, não, igreja não. Eu acredito, eu falava assim, eu lembro eu falando perfeitamente. Depois deles me chamarem para ir para a igreja, eu falei, não, eu acredito em Deus, mas não vou para a igreja não. Até porque era igreja evangélica, então assim, eu me considerava católico. Eu falei, não vou mudar de religião, sou católico, não. E até acabei me afastando por causa desse motivo, porque me chamaram para ir para a igreja. Acabei criando meio que uma resistência e depois eu larguei a menina, né? E parei de falar com ela. Teve uma influência um pouco nisso também. Já essa outra, que era da igreja, ela tinha um papel na igreja lá, era do Ministério de Louvor e tal. E uma coisa engraçada foi que ela não foi como essa outra, por exemplo, que ficava me chamando para ir para a igreja. Ela sequer tocava nesse assunto, mas eu acabei me interessando nisso, sabe? Eu acabei achando isso legal, o fato dela ir para a igreja, porque ela sempre também, como ela era do Ministério de Louvor, ela sempre estava indo para os lugares, cantando também, assim, nas igrejas, né, ministrando. E eu achava isso muito legal, porque eu adoro música. A minha vida toda eu fui apaixonado por música, eu toco todos os instrumentos praticamente de corda. Assim, eu sou apaixonado por música. E eu já tive sonho de ter uma banda, de estar tocando assim para os lugares, e acabou que isso me atraiu. Nela, né, me atraiu assim, do fato, ela canta na igreja e, eu sou apaixonado por cantar, então isso, por cantar, por música, isso me atraiu nela. Só que, enquanto acontecia isso, esse momento na minha vida, eu vinha também de um ano
de estar conhecendo um pouco a palavra de Deus através de um amigo meu, que eu também não vou falar nome porque não vai importar no final. Mas assim, eu venho me reunindo na casa dele desde o começo do ano, né? Esse período que eu estou falando para vocês era mais ou menos agosto. E eu vinha desde, posso dizer assim, fevereiro ou março, indo assim na casa dele no final de semana, ou estando com ele, ou mandando alguma mensagem. E acabou que esse cara, ele é cristão. Ele não sei se desde que nasceu é cristão, mas acabava que eu admirava muitas coisas nele. Eu conseguia ver um caráter, assim, que era próprio da Bíblia, que Deus fala pra gente ser, sabe? Ele tinha esse caráter e eu conseguia observar isso nele. Ele não precisava ficar me chamando pra igreja também. De fato, ele nunca me chamou pra ir pra igreja, mas eu consegui observar esse caráter nele. Eu consegui observar a maneira como ele tratava a esposa dele, que era uma maneira diferente, a maneira como ele lidava com as coisas. Eu encontrei nele uma pessoa reta, né? Uma pessoa justa. E isso me atraiu demais. E eu ficava doido querendo saber, me ensina mais disso. Eu quero ser uma pessoa assim, me ensina um pouco mais disso. E acabava que eu sempre me encontrava com ele porque eu queria aprender um pouco mais, queria aprender como lidar em certas áreas da minha vida. E acabou que ele meio que se tornou o meu conselheiro, assim. Sempre que tinha um problema na minha vida, alguma coisa, eu ia e perguntava para ele, esperando milagrosamente uma resposta, uma maneira de resolver esse problema na minha vida. E acabou que ele se tornou meio que o meu conselheiro, né? Mas dentre esses conselhos, entrava sempre um pouco da palavra de Deus nesse meio. Entrava sempre alguns versículos, algum ensinamento da palavra de fato de Deus. E como ele é professor de inglês, ele tem uma escola de inglês, eu acabei estudando inglês também, entrando para o curso de inglês. E o curso dele, se você for e observar, ele é total, assim, para Deus, sabe? Você encontra até nas paredes algumas frases bíblicas, algumas coisas meio que metafóricas que remetem ao Senhor. Eu não sei como é que está hoje em dia, mas naquela época era assim. E eu olhava aquilo, eu não sabia de fato que estava falando de Deus, porque eu não conhecia nada, mas aquilo me atraía e eu fui entendendo aos poucos. Então acabou que isso lá para, digamos assim, maio, junho, eu já estava começando a ter uma relação com Deus sem conhecer nada de igreja, eu e Deus mesmo, uma relação através do inglês. Eu pedi a uma tia minha que mora fora para ela trazer uma Bíblia em inglês para mim, e ela trouxe. Eu tenho uma Bíblia em inglês e assim eu comecei a meio que a ler a Bíblia em inglês, comecei a orar em inglês, comecei a cantar músicas em inglês. A gente às vezes se reunia e, como eu gosto de música, como eu falei, a gente tocava e cantava muitas músicas em inglês, louvores, e eu não sabia de nada, eu não sabia que aquilo remetia de fato a Deus. Eu apenas achava aquilo muito legal. Eu gostava do jeito como ele lidava com a vida, gostava daquelas músicas, gostava do fato de eu estar aprendendo inglês, lendo a palavra em inglês, gostava do fato de eu estar orando em inglês, e aquilo, sem eu perceber, foi me aproximando de Deus. Então eu digo assim, que a minha conversão, ela não veio de uma hora para outra. Cara, Deus, ele planejou para mim um caminho de passos de formiguinha. Eu fui dando passo a passo em direção a ele, até que chegou o grande dia, né? Mas não foi de uma hora para outra. Mas voltando lá, a namorada da igreja, ela nunca falou comigo de igreja. E acabou que a gente terminou. E uma das vezes que a gente terminou, né? Porque depois a gente voltou, eu vou chegar lá ainda. A gente terminou de várias vezes. Acabou que na nossa primeira vez que a gente terminou, eu lembro que eu estava também nesse curso de inglês, fazendo uma outra coisa que eu sou completamente apaixonado, que é gravando um vídeo. Tava rolando um projeto lá com esse dono do curso de inglês, professor de inglês, que durante todo o ano, talvez sem perceber também, me aproximou de Deus. Tava rolando um projeto lá, onde tinha um outro garoto também,
um amigo meu, que eu não conhecia, eu conheci nesse período, e juntou eu e ele e fomos lá para esse curso gravar um vídeo. E aí entra um pequeno detalhe. Nesse primeiro dia que a gente se conheceu, a gente já começou a se falar, a gente começou a se achar muito igual em várias coisas, e a gente criou uma amizade assim de uma hora para outra naquele mesmo dia. E eu comecei a achar ele uma pessoa muito bacana, uma pessoa que assim faz o que eu gosto de fazer e que me entende, digamos assim, né? Porque ele também era dessa área de vídeo. E a gente foi gravar um vídeo e ele tinha ido com uma blusa que atrás, aqui assim, na parte de cima, aqui atrás, estava escrito assim, Lagoinha. E aí, um momento dessa hora que a gente estava gravando lá, eu observei esse detalhe. Eu nem sou muito de observar, mas sou muito de prestar atenção nas coisas. Mas eu observei lá, escrito assim em cima, Lagoinha. E aí eu lembrei que eu já tinha visto esse nome várias vezes na minha vida. Já tinha visto stories de pessoas na Lagoinha. Mas eu nunca entendi, de fato, nem sabia que aquilo era uma igreja. Mas eu fiquei curioso e perguntei assim, cara, o que é Lagoinha? Aí ele falou, uma igreja e tal, explicou um pouco pra mim. E eu falei assim, pô, você pode me levar lá um dia? Né? Eu não fui, agora falando por um outro lado, eu não fui atraído pra Lagoinha porque eu queria ir numa igreja, que eu achava que eu precisava de ir numa igreja, que eu tinha que conhecer Jesus. O que me motivou a pedir para ele me levar na Lagoinha, de fato, foi porque eu já tinha visto vários stories, várias pessoas falando sobre Lagoinha, e porque, como eu trabalho com marketing, eu analisei um fato curioso na Lagoinha, e que era exatamente a pergunta, por que a Lagoinha tem cerca de 1.000, 2.000, 5.000 pessoas num culto, e a igreja que eu sempre frequentei a minha vida toda tinha 10, 15 pessoas, sempre, né? Nunca passava muito disso. Então eu me fiz essa pergunta e fiquei curioso. Por que a Lagoinha tem tanta gente? O que acontece lá para tantas pessoas serem atraídas para a Lagoinha? E de fato a minha outra igreja tinha tantas poucas pessoas, né? Para mim não tinha diferença nenhuma, era igreja. Eu queria saber por que uma era bem sucedida, entre aspas, e a outra não. É uma pergunta totalmente, um questionamento totalmente teórico que eu me fiz de acordo, baseado no marketing. E outra coisa que me atraiu também foi os louvores, né? Como eu já disse 3 vezes que eu gosto muito de música, o que me atraiu para lá foram as músicas também, porque nesses stories que eu vi as pessoas filmando aquele monte de luz, parecia um show de verdade. E eu estava começando a gostar dessas músicas, desses louvores, por estar sempre tocando, estar sempre cantando com meu amigo nos fins de semana. E eu já conhecia um pouco. E aí outra coisa que me atraiu foi também a parte da música, do show, assim, de fato. E aí esses 2 motivos me levaram a fazer essa pergunta para ele. Então, quando ele me explicou que era Lagoinha, ele não me convidou para ir. Eu pedi para ele me convidar para ir. Eu falei assim, você pode me levar lá um dia? Aí ele, claro, eu te levo sim, claro. E a gente marcou para ir lá. A gente marcou num domingo, acho que era o próximo domingo, para ir lá. E nesse outro domingo, que era o tal dia, que era o dia 13 de outubro, né? 13 de outubro de 2019. Era o dia da gente ir. E antes de ir para a igreja, a gente estava lá no curso também, gravando uns vídeos. E eu acho que, se eu não me engano, começava lá o culto 7 horas, por aí. E a gente acabou atrasando lá no curso. E já tinha dado cerca de 7h20, 7h30. E a gente estava saindo de lá ainda. E ele falou assim, pô, acho que é melhor a gente não ir não, porque ele já tá atrasado e tal. E eu falei assim, não, vamos sim, eu quero ir, vamos sim. Aí ele, pô, você tem certeza? Eu falei, tenho, vamos sim. Vamos ali em casa rapidinho, eu tomo um banho. Ele, como morava em outra cidade, ele não tinha trazido roupa nem nada. Eu falei, eu vou tomar um banho ali rapidinho e a gente vai sim. Aí a gente foi lá em casa, eu tomei um banho, me arrumei de qualquer jeito. E a gente foi, ele me levou lá. Eu levei a gente lá, mas era ele que estava me levando.
E aí, quando eu cheguei naquele lugar, cara, foi um lugar tão grande, tantas pessoas, que eu já comecei a me sentir todo retraído, assim. Falei, caraca, tanta gente, eu não gosto muito de gente, eu não gosto muito de estar com pessoas. Eu senti vergonha, senti timidez de estar ali, né? Me senti retraído de estar naquele ambiente. Muito desconfortável, foi muito desconfortante de estar ali, logo na frente, né? Mas quando a gente entrou, logo nos primeiros passos ali dentro daquela igreja, estava no finalzinho ainda dos louvores, não tinha acabado. E, cara, a igreja estava lotada, devia ter mais de 2.000 pessoas lá dentro. Não tinha nem lugar direito para você andar. Eu lembro que não tinha nenhuma cadeira para a gente sentar. A gente teve que pedir para um cara para providenciar uma cadeira. Ele foi lá, arranjou umas 2 cadeiras e colocou para a gente lá no canto. E a gente acabou sentando lá. Mas um fato é que eu nunca vou esquecer. Quando eu dei o primeiro passo lá dentro daquela igreja, o primeiro passo, de verdade, eu me arrepiei inteiro, cara. Nossa, foi da ponta do pé até a cabeça. Eu me arrepiei de uma forma que eu nunca tinha me arrepiado antes. Eu falei, caraca, o que tá acontecendo aqui? Eu tô até ficando arrepiado agora de falar isso. Mas eu me arrepiei de um jeito que eu nunca tinha me arrepiado antes. Da ponta do pé até a ponta da cabeça. No primeiro passo que eu dei lá dentro. Tava tudo escuro e as pessoas estavam olhando, né, pro altar. Então eu consegui me sentir um pouco mais confortável lá dentro, por não achar que as pessoas estavam me olhando. Quem tem timidez, quem por acaso tem nervosismo de estar em público, talvez entenda isso que eu estou falando. Mas a gente chegou e foi e sentou lá num canto. E aí beleza, acabou o momento de louvor e o pastor subiu, começou a falar, né? Ele já falou logo do dízimo e eu lembro que aquilo foi uma coisa que me colocou meio que uma barreira na minha frente, principalmente o fato de que tinha maquininha de cartão na igreja, cara. Eu consigo entender quem tem esse questionamento também, mas quando ele falou de maquininha de cartão, eu falei, não, o que eu tô fazendo aqui? Olha só, maquininha de cartão. Os caras só estão interessados no dinheiro da gente. E ele explicou lá o porquê disso, porquê da maquininha de cartão, né? E eu lembro que eu só ignorei um pouco esse fato. Falei, já que estou aqui mesmo, então vamos prestar atenção, né? E aí ele começou a falar a palavra. E eu lembro até hoje qual é a palavra. Eu não lembro exatamente o que ele falou naquele dia, mas eu lembro que também foi pra mim, cara. Eu não lembro qual foi o capítulo também, mas acho que foi Lucas. Mas foi a parte que fala da pesca milagrosa. Que estava Pedro tentando pescar dentro do barco dele. Ele tinha pescado a noite toda e não tinha pego nada, né? E naquele período, o horário bom de pescar era de noite. Se você não pescasse de noite, não adiantava você pescar durante o dia, que você não ia pegar absolutamente nada. E Jesus encontra com Pedro naquele momento, lavando as redes, que ele pescou a noite toda, não conseguiu pegar nada, então ele já estava lavando as redes, ele já estava desistindo, em outras palavras, daquele sonho dele, daquela vontade que era pescar. E Jesus encontra ele naquele momento ali, né? Cara, Jesus encontra ele naquele momento onde ele estava lavando as redes, estava desistindo dos sonhos dele. E chega Jesus falando, Pedro, entra no barco e vamos para as partes mais fundas. E Pedro fala, mas Jesus, o lugar bom de pescar é aqui no raso, é aqui no começo. Nas partes mais fundas não tem absolutamente nada. Mas como é o Senhor que está pedindo, eu vou. E quem conhece a palavra, Pedro obedeceu Jesus e foi lá para o fundo, tacou a rede. E quando ele subiu a rede, cara, veio tanto peixe que as redes quase se rasgaram. E conseguiu encher o barco dele todo de peixe, que conseguiu sobrar até para os barcos que estavam ao redor dele. Deu tanto peixe, foi uma abundância tão grande de peixe, que abençoou não só ele, mas como as pessoas que estavam em volta dele. E foi mais ou menos essa palavra que estava tendo naquele dia. E eu, ouvindo aquilo, com meu amigo do lado, eu falei, cara, tá me dando a vontade de chorar. Que é isso?
Tá me dando uma vontade muito grande de chorar, mano. Que é isso? Eu não sou de chorar, eu nunca fui de chorar. Era muito raro de eu chorar. Eu só chorei no enterro até aquele dia. Eu não gostava de chorar mesmo. Achava isso, ainda mais chorar em público, assim, com um monte de pessoa, eu chorando. Eu não aceitava aquela ideia. Mas eu falei assim, cara, tá me dando uma vontade de chorar. Aí ele falou assim, chora, cara, é o seu pai que tá falando com você. Aí eu, meu pai, como assim? Mas eu lembro que, cara, eu me segurei. Eu posso dizer pra vocês que eu me segurei naquele dia pra não chorar. Porque eu era teimoso mesmo, eu não queria chorar, não queria mostrar pros outros e nem em outras palavras a minha fraqueza. Eu queria me colocar como uma pessoa forte, que tava ouvindo aquela palavra, mas que tanto faz, era só uma palavra. Mas por dentro eu tava chorando por dentro, sabe? E quando tava acabando o culto, o pastor ele começou a fazer uma oração e e naquela oração, cara, ele mandou todo mundo fechar os olhos e ele orando, mas ele falou, eu não lembro as palavras exatas, mas ele falou basicamente que se você quisesse aceitar Jesus, era para você levantar a sua mão, né? Não foi exatamente assim. Se você quer aceitar Jesus, você levanta a sua mão. Foi em outras palavras, mas que remetia a isso. Até porque eu acho que se ele tivesse falado assim, eu não tinha levantado. Porque eu me fiz o mesmo questionamento depois. Eu já aceitei Jesus, por que eu vou aceitar ele de novo? Então, no final dessa oração, eu estava com os olhos fechados, eu fui e levantei a minha mão. Aí eu fiquei com o tempo com a mão levantada e com os olhos fechados, e eu decidi abrir os olhos. Quando eu abri, eu olhei assim para a multidão, eu não via muitas pessoas com a mão levantada, pouquíssimas na verdade. Então eu abaixei logo a minha mão, falei, pô, tô fazendo alguma coisa de errado aqui, eu tô levantando a mão sozinho. E eu abaixei a minha mão. Só que quando eu abaixei a minha mão, veio um cara assim do lado atrás de mim falando assim, deixa eu te levar ali na frente, vamos ali comigo. Aí eu, o quê? Eu não falei assim, né, nessas palavras, mas eu, o quê? Não vou lá não. Imagina eu com a minha vergonha toda lá na frente daquele monte de gente. Falei, não. Ele, vamos ali. Eu falei, não vou não, vou ficar aqui mesmo. Valeu, obrigado aí. Aí o meu amigo falou assim, vamos lá, eu vou com você. Aí quando ele falou isso, eu falei, então vamos. Aí eu criei uma coragem, porque ele ia comigo. Falei, então vamos. E eu fui lá pra frente do altar, não tava sozinho, né? Tinha centenas de pessoas lá na frente. Foram todas as pessoas que levantaram a mão. E lá na frente o pastor ele fez uma oração e depois soltou uns confetes, né? E aquele cara que estava lá, ele me abraçou. E embora o mais esquisito que possa estar parecendo, aquele monte de gente ali, naquele abraço eu me senti meio que confortável, sabe? Me senti meio que pude esquecer um pouco as diferenças, pude esquecer um pouco o lugar. E eu me senti confortável naquele abraço. Eu me senti um pouco protegido, né? E depois ele levou a gente para uma salinha e pegou o número de todo mundo que estava lá, que tinha levantado a mão. E ele já falou assim, era um domingo, ele falou, na segunda vocês vêm aqui de novo, porque vai ter uma coisa especial para vocês, vai ter um monte de comida e tal, então vocês vêm aqui. Quem estiver saindo do trabalho não precisa comer nem nada, vem comer aqui com a gente e tal. Aí ele me deu um cartãozinho que eu tenho até hoje. E eu pensei aqui comigo, não vou voltar aqui não, tá doido? Eu não gosto de igreja, eu não gosto de nada disso, eu não quero ser crente. Pensei assim, eu falei, beleza, gostei aqui, falei pro meu amigo, no caso, gostei daqui, mas não vou voltar aqui assim não vou ficar vindo todo dia aqui, tá doido? Tem mais coisa pra fazer. Eu falei, um domingo sim, talvez um mês assim eu vá, sem problema nenhum. E de fato não fui naquela próxima segunda-feira. Mas passou aquela semana, né? Um outro erro meu, né? De fato, assim, a minha conversão, ela acontece praticamente todo dia, né? Mas naquela minha primeira vez na igreja, no dia 13, eu não fui convertido de fato. Porque eu tinha terminado com essa minha namorada e logo no dia seguinte que eu saí da igreja, né, quando eu olhei para lá,
pessoal do louvor, eu lembrei dela. E aí no dia seguinte eu mandei mensagem para ela, pra gente conversar de novo, a gente acabou voltando. Então não adiantou de nada naquele dia para mim, porque eu voltei exatamente para a vida que eu estava antes. Voltei a colocar minha carência numa pessoa, achando que uma pessoa ia resolver a minha carência. Mas para encurtar a história, porque já está muito tempo, né? Eu não quero fazer esse vídeo assim tão longo. Esse meu amigo, acabou que ele não me chamou mais para ir na igreja. E eu comecei a sentir uma saudade daquilo. Eu comecei a sentir uma falta de ir lá de novo. E eu perguntava se ele queria ir umas outras vezes comigo. E sempre tinha algum empecilho, ele não ia de fato. E eu queria muito ir. Teve uma época que eu queria muito ir na igreja. E eu comecei a chamar pessoas que nem era assim, falava direito comigo, mas falei, pô, vamos na igreja lá comigo. E ninguém ia. E teve um dia, cara, que foi o dia 30 de outubro, né, que foi de fato a minha segunda data aí, a minha segunda conversão, que foi a conversão de fato. Eu tava querendo muito ir no culto, porque esse cantor dessa música que eu falei lá no início, a música Sinto Fluir, o Marcelo Marques, ele ia na Lagoinha nesse dia, era uma quarta-feira. E eu lembro de começava às 7 horas, eu lembro de estar 6h30, deitado lá no sofá de casa. Eu já tinha esgotado as pessoas que eu queria ter chamado para ir comigo, ninguém quis ir. E eu fiquei deitado e falei, pô, então não vou. Quero muito ir, mas tem ninguém para ir comigo, não vou. Eu fiquei deitado assim, falei, vou, não vou. E me bateu um momento ali de insanidade, de coragem, né? Eu falei, quer saber, eu vou sim. E nesse mesmo passo eu já entrei para dentro do banheiro, tomei banho, me vesti. E essa minha coragem, ela só acabou quando eu tava lá na fila para entrar na igreja. Quando eu cheguei lá na fila, eu olhei aquele monte de gente em volta, eu não conhecia ninguém. E falei, caraca, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Mas eu queria me demonstrar como normal, né? Não, eu tô aqui e tal, sou o cara de boa. Na verdade, ninguém devia estar nem olhando pra mim. Mas na minha cabeça estava todo mundo olhando pra mim, achando que esse cara que tá aí, ninguém conhece ele e tal. Mas acabou que eu entrei e sentei lá num canto da igreja. E nesse dia, cara, eu conheci 4 pessoas que vieram falar comigo. E até reencontrei um amigo meu de infância que estava lá, que eu nem sabia. Mas eu me senti totalmente mais confortável no momento que eu reencontrei essas pessoas. Eu chamei ele para sentar perto de mim, a gente sentou lá junto. E já me senti totalmente confortável. E aconteceu o culto normal, a palavra, a mesma coisa, chorando pra caramba. Você entendeu por que eu tava chorando. No final, a mesma oração, o pastor fez a oração e ele falou assim, no 3 você levanta a mão se tal coisa que ele falou lá, mas que o significado era se você quer aceitar Jesus, só que ele não falou com essas palavras. E aí eu levantei minha mão de novo. Quando eu levantei minha mão de novo, veio um cara de novo querendo me levar lá pra frente. Aí eu falei, caraca, como é que eu fui cair nisso de novo? Falei, não, já fui lá outra vez e tal, já fui no culto, eu já fui lá na frente, não preciso ir de novo não. Aí o meu amigo que tava do meu lado também, meu amigo de infância, ele falou, vamos sim, eu vou lá com você. Aí eu falei, então vamos. Então vamos. E aí eu fui lá na frente de novo e aceitei a Jesus de novo. E até saiu uma foto minha no Instagram da igreja desse dia, né? E a partir desse dia, cara, minha vida ela começou a mudar. Ela não mudou, assim. Eu não deixei de ser carente nesse primeiro dia. Eu digo que esse processo, cara, ele leva até hoje, sabe? Mas ele já mudou bastante depois disso. Por quê? Porque basicamente, cara, a minha vida toda eu tentei colocar a minha felicidade, eu tentei colocar o fato de eu ser ou não feliz em outras pessoas. Quando na verdade as pessoas sempre decepcionam a gente. É muito difícil você não encontrar uma pessoa que decepcione você. E toda a minha vida eu só encontrava pessoas que eu achava que poderiam ser boas e por algum momento eram, mas no outro me abandonava. No outro me deixava triste, sabe? E eu só fui guardando aquelas coisas e fui me fechando
Até chegou um momento que eu só queria ter uma pessoa do meu lado, uma mulher do meu lado, porque para mim não servia, nenhuma das outras pessoas serviam para mim. E, cara, basicamente, quando eu aceitei a Jesus, quando eu fui entendendo quem é Jesus, porque quem é Jesus? Quem é Deus? Deus é o nosso Pai, é a pessoa que mais nos ama nesse mundo inteiro. Nunca vai existir um amor que se iguale ou chegue perto de se igualar ao amor de Deus. Então, eu descobri que Deus armou tudo aquilo só para me reencontrar, só para me dizer: filho, você tem um pai que te ama, você não precisa ficar colocando as suas expectativas em pessoas, coloca em mim, porque eu nunca vou te desamparar, eu nunca vou te deixar triste, meu filho. E eu fui aprendendo dia a dia a ter um pai que eu tinha, mas como eu falei para vocês, eu sou filho de pais separados, então era assim, eu tinha, mas ao mesmo tempo não tinha. Então eu descobri em Deus um pai, uma pessoa na qual eu podia confiar, uma pessoa na qual eu podia contar todos os meus segredos e que ele nunca ia me desamparar, que ele nunca ia falar algo para mim que ia me deixar triste, sabe? Então eu encontrei em Deus uma paternidade. Eu pude perder essa carência minha quando eu de fato encontrei a Jesus, quando de fato eu parei de olhar para as pessoas e comecei a olhar para cima, a olhar para Ele. E por isso que aquela música lá no começo que eu falei, ela fala assim: eu procurei em outros lugares, em outras pessoas, em tantas coisas. E de fato eu procurei, cara. Eu procurei a felicidade em uma empresa, eu procurei a minha felicidade em ser bem-sucedido profissionalmente, eu procurei a minha felicidade em encontrar amigos, procurei a minha felicidade em tentar encontrar uma pessoa, uma namorada, uma futura esposa possivelmente, para colocar a minha felicidade nela, falar assim: ó, toma aqui, esse aqui é o meu coração, cuida dele. E eu tentei, a música fala, eu tentei em outros lugares, em outras pessoas, em tantas coisas, e eu tentei, cara, como eu tentei encontrar minha felicidade em alguém, mas a música continua: mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. O que é teu rio em mim? É Deus, é o Espírito Santo, né? A palavra diz que o Espírito Santo, quando você aceita Jesus, ele habita dentro de você. Você passa a ser o templo do Espírito Santo. Então, o rio em mim é o amor de Deus. Eu encontrei o teu rio em mim, o teu rio de vida, o teu rio que nunca vai me desamparar, que nunca vai me deixar triste. Eu encontrei isso dentro de mim, que era Deus que, por um lado, ele estava sempre tentando mostrar isso para mim, sempre tentando... eu não contei aqui, mas já teve diversas vezes, cara, que eu fiz assim, teste com Deus, sabe? Eu falei assim: Deus, eu não falei assim: Deus, se você existe, mas o objetivo disso era de fato saber se ele existia. Eu falei assim: Deus, eu quero tantos reais até o dia tal. E porque eu sempre coloquei também as minhas expectativas no dinheiro, né? O dinheiro na minha cabeça ia me fazer feliz. Eu tentei encontrar minha felicidade no dinheiro. Então, outra coisa que eu pedi para Deus: Deus, eu quero tanto até tal dia. Eu lembro que uma vez eu pedi 900 reais para Deus até o final do mês, que era para pagar o meu cartão. Eu tinha dinheiro para pagar, mas eu queria um dinheiro a mais para não precisar de mexer no meu dinheiro. E eu esqueci daquilo, eu pedi aquilo no começo do mês, eu esqueci totalmente daquilo. E no final do mês, eu recebi esse dinheiro, cara. Eu falei: caraca, não é que isso existe mesmo, não é que funciona mesmo. E assim, durante toda a minha vida, cara, parando para observar, eu encontrei Deus em vários momentos, falando: ei, filho, eu tô aqui. Ei, eu te amo. Ei, eu tô aqui para te fazer feliz. Você não precisa depender de pessoas, não precisa depender de entregar o teu coração para as outras pessoas. Entrega para mim, porque eu sei cuidar dele. E finalmente, cara, eu entreguei o meu coração para Deus. Eu não queria de fato fazer isso, e se eu pudesse escolher, como eu escolhi muitas das minhas vezes na minha vida, eu escolhi não ter a Deus. Eu não achava que eu precisava dele.
mas ele foi, mesmo eu não amando ele, ele me amou por mim e me amou por ele. Então, ele fez todo o papel, ele falou: filho, eu sei que você não confia em mim agora, eu sei que você não me ama o tanto quando eu gostaria que você me amasse, mas eu tô confiando em você por mim, tô te amando por mim, então só vem. Então ele veio colocando coisas na minha vida, degraus na minha vida, que eu só fui subindo, até de fato encontrar o Senhor. E cara, depois que eu encontrei a Deus, e como eu disse para vocês, esse processo ele se dá todo dia. Todo dia a gente peca, todo dia eu peco, eu sou pecador, cara, eu peco pra caramba. Se você tá me assistindo aí, se você por acaso vê os meus posts, você acha que eu, por ter Jesus, por ser cristão, eu sou alguma pessoa, que eu valho alguma coisa, que eu sou santo? Cara, às vezes eu peco mais que você nem tá sabendo aí. Eu peco todos os dias, mas todos os dias eu me coloco na posição lá de estar clamando a Deus, falar: Deus, esse aqui é o teu filho, que você teve todo aquele trabalho para resgatar, para me tirar daquele fundo que eu estava e me dar a vida, me dar amor. Esse aqui é o teu filho, aquele que você fez aquelas coisas, errando mais uma vez. E aqui eu estou te apresentando o meu pecado, Pai. Me perdoa mais uma vez. Já teve vezes que até eu falei assim: Deus já deve estar de saco cheio, porque eu sempre erro na mesma coisa. Mas não, cara. Uma hora a gente aprende. A gente nunca vai deixar de ser pecador. A gente é pecador. A gente peca até em pensamento. Mas se a gente colocar numa posição de estar pedindo perdão e se arrepender de fato do que a gente fez, Deus perdoa. Por quê? Porque a gente merece? Jamais. A gente não merece. Eu não merecia tudo isso que Deus fez para mim. Eu não mereço todas as coisas que Ele continua fazendo para mim. Mas Ele me ama. E Ele escolhe me amar todos os dias. É um amor incondicional, um amor que não depende das minhas obras, não depende do que eu faço, deixo de fazer para Ele, do que eu falo, não depende do que eu vou fazer, mas depende do que Ele já fez para mim, que foi o sacrifício que Ele fez lá na cruz, há mais de 2000 anos atrás, que foi Deus enviar o teu único filho para morrer por nós. Ou seja, quem era para estar morrendo naquela cruz era eu, era você, por ser pecador. O pecado, ele leva à morte. Então, quem era para estar naquela cruz era a gente. Mas Ele pagou o preço por nós. Ele pagou o preço simplesmente porque Ele ama. E que Ele, até diz uma música, Ele não suportava o fato de ter o paraíso, de ter o céu só para Ele. Então, Ele precisava ter um plano para nos resgatar. Resgatar os teus filhos, aquele que Ele ama tanto, e trazer de volta para perto dEle. Porque, cara, até a Bíblia fala disso. A gente sem Deus é como se fosse um ramo sem estar conectado à tua raiz. Um ramo, o que é? É nada mais do que um galho de uma planta. E se esse galho ele não estiver conectado com todo o caule, com toda a raiz que tem lá, trazendo nutrientes para ele, ele vai morrer. E de fato eu entendi que esse era eu sem Deus. Eu morria todos os dias sem saber. Eu pecava todos os dias, eu ia num caminho que era precipício. Não tinha lugar para eu parar, era só ladeira abaixo. E Deus, através de Jesus, Ele trouxe esse plano de nos reconectar a essa raiz. Então, eu me reconectei de volta ao Pai. Eu me conectei de volta à videira, aquela videira que traz vida. E todos os dias eu sou abastecido com um pouco dessa misericórdia, dessa graça de Deus. Todos os dias eu recebo um pouco da minha porção de vida, de perdão, de amor. E eu não me sinto mais carente, cara. Quando eu penso em me sentir carente, eu lembro dele. Eu lembro de tudo que ele já fez pra mim, de tudo que ele é pra mim, sabe? De todas as coisas, de todo o seu caráter, de todo o seu amor. E eu não me permito mais me sentir carente. Na verdade, eu não me sinto mais carente. Há um bom tempo eu já não me sinto mais carente. Hoje é junho. Hoje é junho. Esse processo meu de carência, ele começou mais ou menos em janeiro, de perder essa carência. Então, percebe-se que eu me converti de fato em outubro, mas demorou até janeiro para eu entender de fato, e eu consegui entender quem é Deus, o que Ele tem para mim, o quanto Ele me ama, e eu pude parar de entregar a minha felicidade, o meu coração na mão das pessoas, e passei a entregar para Ele.
E é um processo que eu faço todo dia. Todo dia eu falo, Senhor, eis-me aqui. Eis aqui o teu servo pecador, aquele que você salvou lá atrás. Então, Senhor, cuida de mim. Só o Senhor sabe cuidar de mim. Eu não sei cuidar de mim próprio, eu já demonstrei isso várias vezes para mim, através das minhas ações, através dos meus atos. Então, eu me apresento todo dia, Deus, cuida de mim, porque o Senhor sabe. O Senhor é meu Pai, o Senhor sabe de todas as coisas, então, cuida de mim, Pai. Não deixe eu ficar carente. Me dá essa paternidade que o Senhor tem, me dá esse amor. E eu nunca mais, eu espero que continue assim. Eu não me sinto mais carente. É um processo, como eu disse para vocês, é uma conversão diária. Todo dia eu chego, dou um passo mais próximo de Deus e eu espero que continue assim. Todo dia eu peco também. Então eu espero que todos os dias eu continue dando mais passos para frente do que para trás. Então, esse aí foi um pouco do vídeo, ficou bem longo, na verdade, eu não planejava isso tudo, mas eu espero que você tenha entendido. Eu espero, na verdade, que você, que são os meus amigos, tenha entendido um pouco do porquê que eu optei por isso. A princípio eu não optei, mas foi um caminho meio que sem escolha, eu fui atraído a Deus. E eu espero que, se você que não é meu amigo, mas está assistindo esse vídeo, tenha entendido um pouco de quem eu sou, Se essa palavra, esse testemunho, ele falou com você, se ele falou com o seu coração, se você sentiu que algumas coisas que eu falei aqui é exatamente o que você vive, cara. Comenta aqui embaixo e sabe que só há um caminho, que é Deus. Todos os caminhos levam à morte. Só há um caminho que leva à vida eterna, a Deus, tá bom? Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, deixe seu comentário e se inscreva aqui no canal, porque eu quero estar fazendo essa série aqui falando um pouco do que Deus fez na minha vida, que é uma série sobre os meus testemunhos, tá bom? Então esse foi o vídeo e vejo vocês na próxima. Valeu!